Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai ter uma convidada que vai contar a história da paixão dela pela comida e como ela transformou essa paixão pela comida, escolhendo um caminho diferente da família dela, em projetos incríveis de impacto positivo socioambientais. Vem com a gente! Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Então, Constance, bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente de você e de como é que você chegou nesses projetos, o que tem acontecido na sua vida. Olá, Marcelo. Que prazer estar aqui. Um alô para todo mundo também que está nos ouvindo. Que alegria poder compartilhar esses dois projetos também que têm ocupado muito da minha vida assim, nos últimos anos. Bom, mas então, para resumir um pouquinho assim, da minha história de vida, eu sou gaúcha, sou do interior do estado, sou de São Sebastião do Caí, mas moro em Porto Alegre assim, desde que eu entrei na graduação, né? Sou graduada em nutrição na URGS. E aí tem uma série de fatores, assim, uma série de elementos bem importantes assim, na minha vida que me levaram a empreender e a entrar nesses dois projetos que hoje eu tô tocando. Assim. Então, me conta, Marcelo, também o que eu posso te contar mais e que talvez possa inspirar mais pessoas. Eu gosto muito desse tema. Eu trabalho, né? Fiz esse processo comigo e ajudo muita gente a encontrar o propósito de vida. E para mim, a principal pista do propósito de vida, e dá para perceber pela tua introdução que de alguma forma você está no teu propósito, servindo o propósito, mas para mim está sempre na história de vida, né? Como é que a história dos teus pais, antepassados, vieram de onde? Tua infância, tem irmãos? Como é que foi os perrengues dos primeiros anos? Então, sim, tenho 3 irmãos, e venho de uma família bem grande, 20 primos, muitos, né, de diversos graus, então todos os tios, todo mundo gostou sempre muito de família grande, assim, e venho também de um contexto onde a comida sempre foi algo muito forte na minha família, assim, então até, né, meu trisavô veio da Alemanha, então ele veio para ser caixeiro viajante, aí nada mais é, né, de vender produtos nas costas de um burro, né. Ele veio em que ano? Em que momento foi? Ele veio em 1879. Nada mais era que ele era um comerciante que andava, né, vendendo pelas cidades do interior do Rio Grande do Sul produtos, especialmente têxteis, assim, importados, né? E aí, depois de um tempo, ele foi abrir uma loja, né, para comercializar esses produtos, enfim, e depois começou a trabalhar com refino de banha. E aí, nessa época também, isso era bem... No Brasil era novidade, né, mas na Alemanha, na Europa, já era uma coisa bem consolidada, assim, nessas técnicas de conservação de alimentos. E aí, nessa época também, o filho dele, enfim, foi para a Alemanha para estudar mais sobre o refino de banha e como também conservar produtos, e aí que se deu a fundação, né, da empresa da minha família, né, que acho que foi também uma grande veia, assim, que me trouxe também até onde eu sou hoje, assim, seja por oportunidades, assim, seja pela cultura, assim, né. A empresa existe até hoje? A empresa existe até hoje, a Conservas Odres, né? Então, acho que tendo esse histórico muito forte, esse peso, assim, da família, né? Foi uma coisa... A alimentação em si sempre foi uma coisa muito importante, muito central, assim. E aí, claro, né? Esse avô por parte de pai ou por parte de mãe, Constância? Por parte de pai. Por parte de pai. E por parte de mãe, teus antepassados vieram de onde? Meus antepassados, a minha bisavó veio da França. Mas aí também é uma família de professoras, assim, então também que... Então, minha avó foi professora de português, foi professora também, ela na época, assim, não conseguia também, ela dava aula para muitos né, imigrantes, assim, então na marra ela aprendeu a falar alemão também para conseguir ajudar no processo de alfabetização deles, né, para português, e também era professora de francês, assim. E aí, como é que você já contou um pouquinho, né, na infância, essa relação com a terra, a relação com a alimentação, que fazia parte, né, tudo acontecia em torno da cozinha, em torno dos afetos da cozinha, né? E como é que você foi vivenciando isso? Essa centralidade, né, foi o que me levou também no momento da graduação, assim, a optar por nutrição, né?
Então, acho que foi sempre esse elo muito forte da alimentação. Não me via, acho que desde então, assim, atuando na empresa, assim, mas via como uma coisa muito central na minha vida, assim, né? E eu acho que desde o início, assim, sempre acompanhando de alguma forma, que até então eu não tinha noção, assim, o que eram os sistemas alimentares, né? Então, eu participava muito, assim, desse processo de produção de alimento, né? Então, o meu pai também sempre gostou muito e sempre me trouxe muito, assim, né, do alimento sendo produzido, então ir lá conhecer a produção, né, saber quem são os produtores, então isso era uma coisa que estava sempre muito em alta, assim, para mim. E aí, no momento, então, eu entro na faculdade de nutrição, e aí sabendo, né, que eu não me imaginava muito na nutrição clínica, mas que a nutrição, a alimentação tinha muitas vertentes, né? Então, aí que quando eu entro nesse universo da nutrição também, que eu vou buscar outras histórias, assim, que também podem me inspirar, e aí que eu me conecto muito com a agricultura familiar e com essa temática de sistemas alimentares, assim. Como é que o ambiente... Você fez URGS, né? Eu fiz URGS, aham. Minha filha vai fazer 33, contemporânea, eu vejo, ela fez ciências sociais, né? Eu vejo a influência que a URGS teve Legal. em muitas escolhas. O ambiente da URGS te influenciou? Eu acho que, assim, não me influenciou diretamente, assim, a instituição, né? Mas, assim, as vivências que eu tive e os contatos que eu tive, então, querendo ou não, assim, sair, né, de uma bolha de, né, tendo estudado praticamente minha vida inteira em colégio particular, né? E aí, então, foi ali que eu tive acesso a conviver e ter amigos de outras realidades, de outras bolhas, assim, né? Então, aí, sim, eu abri meu leque de convívio e saí dessa bolha, né, muito confortável que eu tava, assim, né, uma bolha meio alienada, assim, né? Com certeza foi o que a URGS me propiciou, assim, de tanto professores, assim, claro que tipo, professores ótimos, né, na época do colégio, assim, mas, assim, professores com pensamentos muito pra frente e tudo mais, e aí a nutrição, né, sendo uma faculdade, né, especialmente muito feminina, assim, também, né, mas muito, com certeza, os colegas e os eventos que a URGS traz, né, então, assim, participando de eventos culturais da universidade, projeto de extensão, pesquisa, né, todas as experiências que eu tive ao longo da graduação, assim. E eu fiz Ciências Sem Fronteiras, né, então foi uma das agraciadas por esse grande programa que a gente teve, enfim, então eu tive a oportunidade de fazer Ciências Sem Fronteiras. Eu fui para os Estados Unidos, e aí acho que foi, assim, um pouco na época, assim, que eu me inscrevi, assim, era o edital que, né, não era, desde a época não era o meu sonho de consumo ir para os Estados Unidos, mas foi o que eu consegui ali em termos de edital, enfim, de épocas de se inscrever, assim, fui para os Estados Unidos, e aí lá eu convivi com muitas outras pessoas de muitas universidades, né. Aonde você foi? Que lugar? Para Auburn, no Alabama. Uau! Então, foi de entender, assim, né, eu também, como pessoa branca, assim, né, foi entender como é que era estar no sul dos Estados Unidos, né, com esse movimento tão forte, né, que eles, né, têm lá, assim, mas também foi a URGS, assim, daí me trouxe, né, me presenteou com Ciências Sem Fronteiras e me presenteou com muitos amigos de outras universidades públicas de outros estados, assim, né, então de ter amizade de outros lugares, enfim. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante, assim, com certeza foi, assim, um fator muito importante para me abrir para causas, para, né, desigualdade social e tudo mais, e até questões ambientais, assim, então foi muito importante, assim, eu estar nesse meio com essas pessoas e num outro país, e aí também, né, e sair para estudar, né, um tanto de outras coisas, assim. Aí também foquei em pensar o que eu posso aprender de diferente aqui, que eu também não aprenderia na URGS, assim. Então, eu fui fazer muitas cadeiras, assim, da hotelaria. Então, fui fazer disciplinas, o que eu posso fazer que tá... A hotelaria lá na universidade que eu tava era dentro do departamento de nutrição também, assim. Então, eu podia fazer um pouco de hotelaria, e aí vem muito, assim, acho que a cadeira de eventos e tudo mais, vem muito esse meu lado, assim, coletivo, assim, de também entender, assim, eu fui buscando o que eu poderia fazer que envolvesse mais pessoas, né? Que não era só minha informação como indivíduo, mas também que fosse uma graduação mais ampla, assim, mais completa, né? De interação com mais pessoas, assim. E aí, bom, pós-intercâmbio, enfim, teve outra experiência que fez muita diferença, assim, também hoje, como me constituir como profissional, assim, nutricionista. Quando eu voltei, eu fui, né, fiz mais um semestre da graduação e depois eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de bicicleta. Foi França, Espanha, Portugal e Marrocos. E aí, com certeza, assim, acho que para mim sempre os processos de aprendizado, assim, também envolve muito os ambientes que a gente tá, assim, né.
Foram 3 meses, né, viajando e acampando, né, pedalando e acampando todos os dias, assim, praticamente, sendo recebida na casa de muitas pessoas, assim, né, então, muitas pessoas também que tinham essa cultura de viajar de bicicleta, né. Uma da URGS que faz filhas viajarem de bicicleta, porque minha filha começou a saiu de Porto Alegre, andou o Brasil inteiro de bicicleta, só que ela ficou 8 anos, né? Olha! Adorei, vou me grudar na tua filha, então. E o viajar de bicicleta, agora como pai, tu deve, né, ouvir muitos relatos, assim, mas, sim, o viajar num ritmo humano, né? Incrível. Então, tu viajar e conseguir te conectar de fato com as pessoas que estão lá, né? E aí tu viajando, né, no interior do Marrocos, assim. Então, cheguei em lugares que eu nunca chegaria, né? A gente acabou sendo... A experiência no Marrocos, todos os outros países, bem legal, porque eu visitei o Marrocos com a minha esposa, né? E fiquei bem impressionado com o machismo lá e com a questão, né, do islamismo. E eu tenho uma amiga que passou um perrengue gigante dando consultoria no Marrocos. Como é que foi? Quase imagino que o interior do Marrocos não foi moleza. Você estava sozinha? Estava em grupo? Não, estava com um grande amigo meu. Foi assim, a gente já sabia, né, por relatos de outras pessoas que já tinham ido para lá, o quão, né, a gente já imaginava e já tinha ouvido relatos de pessoas que viajaram de bicicleta por lá, então a gente já tentou se abrigar de algumas artimanhas, assim, para não ser tão abusivo, assim, de alguma forma, né, então, enfim, lá eu usei roupas que eu não estava usando durante, né, a viagem, no período que a gente estava na Europa. Usei aliança no dedo, assim, para evitar também constrangimentos, que a gente sabe que isso acontece demais, assim. Então, mas mesmo assim, por mais que a gente, né, tentou botar alguns escudos, assim, em mim de alguma forma, assim, acontecia, assim, né, a palavra nunca era direcionada a mim, assim, então a gente tava lá numa cidadezinha no interior, queria uma informação se cidade X era pra direita ou pra esquerda, assim, eu podia perguntar pra pessoa, ela ia responder olhando na cara do Matheus e respondendo pra ele, assim, então muitas coisas, assim, quando a gente tinha que lidar alguma coisa, né, de resolver, alguma burocracia, enfim, nunca era comigo, era sempre com ele, e até nos ambientes, né, então a gente às vezes parava, né, em bares no meio da estrada para conseguir comida, conseguir água, fazer qualquer compra, assim, sempre em ambientes com muitos homens, assim, então acho que felizmente não teve nenhuma grande situação, assim, ruim, mas era um peso que eu sentia todos os dias, né, e era difícil de lidar sempre, mas que também teve um preparo antes nosso e meu, assim, muito grande para também ser... Né, enfim, a gente escolheu ir para o Marrocos, né, também, então a gente escolheu passar por isso e sentir isso também e perceber, assim, entender, então... E qual que foi o teu principal aprendizado desses 3 meses? Eu já estava com esse foco, assim, né, de entender muito o papel da comida e acho que reforçou muito, assim, o quanto a comida nos levou para muitos lugares, assim, e o quanto depois eu também fui estudar mais sobre, né, então acho que essa paixão, talvez, que eu tenho por assunto de comida e entender que ela um objeto muito importante para a gente transformar tanto ambientes individuais quanto coletivos, assim. Então, a comida, volta e meia, era o motivo para a gente parar, ser hospedado na casa de alguma pessoa e a pessoa fazer uma comida muito especial, porque a gente está chegando ali, até tem uma questão, né, do vegetarianismo muito forte, enfim, na época eu estava evitando ao máximo comer carne, mas, assim, as pessoas, a maioria das vezes, nos recebiam com comida, né? Com carne também, principalmente, né, no Marrocos, por ter essa importância, esse valor, assim, né? Então, acho que o quanto esse universo, assim, é muito amplo, né, de fato. Então, acho que reafirmando coisas que eram muito importantes para mim, assim. E aí, enfim, então eu entrei muito nesse universo da socioantropologia da alimentação pós essa viagem. E aí fui fazer meu trabalho de conclusão, que acabou virando um artigo, assim, depois disso. Então, acho que reforçou muito esse meu lugar, assim, esse aprendizado de que a gente se expor, né, a diferentes ambientes, diferentes contextos, e essa cultura alimentar ser algo muito representante, assim, que fala muito sobre a cultura de um povo de forma geral, né, sobre como a gente pode se relacionar com outras pessoas de uma forma, né, muito... como se aproxima pessoas, né. Muito legal. Eu fiz uma viagem para a Índia e um cara que era um mestre de yoga, e a gente foi em grupo, a primeira viagem que fiz para a Índia, o grupo. E aí todo dia a gente fazia uma sessão e ele tinha pergunta, eu vou fazer agora para você, porque quando eu fiz a do aprendizado, eu lembrei da outra, porque todo dia a gente tinha que compartilhar o principal aprendizado do dia e o momento luminoso. Então, você já compartilhou o aprendizado? Nesses 3 dias, qual foi o momento luminoso que você fala, uau,
eu queria parar aqui e viver só nesse momento, assim, né? Qual que uma coisa mágica que tenha acontecido que você se sentiu completa e... Uau, foram 3 meses, né? E foram, assim, foram 4 países, assim, muito distintos um do outro, assim. Mas eu acho que eu sentia o que mais me pegou, assim, o que era um momento luminoso, assim, que foi uma noite muito marcante. Foi uma noite, a gente acampava, né, a maioria dos dias, assim, e acampava sem estrutura alguma, né, então muito fazia esse camping selvagem, assim, né, de eu acampar no meio do mato, numa praia, enfim. E aí senti que a gente, por si só, assim, já se bastava muito, né. Então, o quanto a natureza, o quanto o ambiente que a gente estava era uma coisa muito importante, assim. Então, teve uma noite que a gente teve muito medo, porque, enfim, a gente estava acampando numa praia na França e não pode, assim, né? Na verdade, isso era proibido, mas a gente não tinha conseguido outro lugar para acampar e, enfim, era um lugar que a gente estava relativamente expostos, assim. E aí foi uma noite que foi mais difícil, assim, de dormir, tinha muito vento, a gente ouvia barulhos, não sabia o que estava acontecendo, sabia que a gente não poderia estar ali, mas a gente também não tinha condição de pedalar até outro lugar, assim. E aí, no meio da madrugada, assim, por mais com esses barulhos, enfim, a gente acaba saindo, assim, da barraca para ver se tinha alguma coisa, né? E tem um nascer de lua, assim, que eu até na hora eu pensei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, assim? Parecia um sol, assim, mas, sei lá, às 3 da manhã, a lua nascendo vermelha, assim, no horizonte. E eu, nossa, que incrível, né, tá nesse lugar, assim, onde ainda a gente é presenteado, né, por uma beleza natural muito grande, assim. A gente estando ali sozinhos, assim, no meio do nada, assim, da praia, enfim. E aí logo depois ver o nascer do sol também, umas horas depois ver o nascer do sol, e eu acho que essa grandiosidade, assim, da natureza e de, né, eventos, assim, que acontece, que muitas vezes a gente, acho que pra mim o valorizar isso vem muito disso, e isso vai também se repetir agora depois, né, que a gente vai falar de refazenda, enfim, onde eu tô hoje, então acho que o me perceber muito imerso, assim, num lugar com uma beleza natural muito grande, assim, e o quanto isso toca com a gente, então acho que a gente como humanos, a gente também poder se expor a lugares assim. Então, acho que por mais que foi uma viagem que eu aprendi muito com muitas pessoas, né, de ser recebidas por muitas pessoas que, né, nos ofereciam casa pra gente passar uma semana ali na casa sem a pessoa estar ali, enfim, acho que de contar muito com a bondade, assim, do ser humano, assim, ter essa grandiosidade, essa sensibilidade, assim, muito do meio da natureza, assim, que acho que me marcou muito e essa vontade de só congelar o tempo ali. Bom, passou por tudo isso, como é que a gente chega no Papaias? E depois no Refazenda, mas conta um pouquinho do Papaias. Então, a Papaias é uma startup gaúcha aqui, né? E a gente começou, assim, foi logo depois de eu ter terminado a graduação, foi um convite de uma amiga, assim, né? Até trazendo muito, né? Vou falar da Papaias, representando muito o Felipe e a Nicole, né? Que são os sócios fundadores, assim, junto comigo, assim. E a gente parte da Papaias de uma problemática muito grande, assim. Hoje, né, a gente tem o mercado de vale alimentação, ele é gigante no Brasil, né, movimenta mais de 85 bilhões de reais por ano, mais de 20 milhões de pessoas recebendo vale alimentação. Vale alimentação surgiu através de uma política pública, né, que é o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, uma política pública bem, né, consolidada, da década de 70, enfim. E a gente, né, numa construção inicial de Papaias, de pesquisa de mercado, a gente se dá conta, né, de todo esse mercado e o quanto, né, muitas pessoas recebem esse vale alimentação, mas acabam comprando de cadeias longas de produção e consumo, né, porque hoje tu recebe vale alimentação e tu vai usar, né, esse vale onde tu consegue ter acesso, que, né, são grandes redes de mercado, basicamente, né. E aí a gente se dá conta, né, poxa, por que não usar o vale alimentação para comprar diretamente da agricultura familiar, né? A gente sabe que a agricultura familiar é que alimenta, né, o Brasil inteiro praticamente, né, grande parte da produção dos alimentos que a gente consome hoje é da agricultura familiar, mas é da agricultura familiar que muitas vezes a gente está comprando no mercado através de muitos atravessadores, né? Então a gente cria a Papaias sendo o primeiro vale alimentação que possibilita a compra direta de quem recebe o vale alimentação para comprar alimentos da agricultura familiar agroecológica. Então, a gente começa esse movimento, né, em Porto Alegre, no final, assim, de 2019, 2020. E aí, sendo esse grande impulsionador, assim, com esse grande objetivo de facilitar o acesso a uma alimentação adequada e saudável
para as pessoas, né, que estão sendo beneficiadas por essa política pública e, assim, aumentar muito a venda, o escoamento, né, dos agricultores também, que são nossos parceiros, né. O que vocês fazem é integração logística, sei lá, eu recebo o vale da minha empresa e eu entro no Papaias e de alguma forma... A gente é uma bandeira de Vale Alimentação. Então, a gente entra nas empresas não para substituir, né? A gente sempre entra com esse intuito de um benefício ou complementar, um benefício a mais, ou dando a possibilidade, né, da pessoa poder escolher o quanto ela quer em cada benefício, né? Assim, quer tantos reais em Papaias e tantos reais em benefício tradicional. Assim. Vocês fazem a logística? Não, a gente só faz esse meio de campo, a gente só faz o transacional. A gente só é o dinheiro ali que a pessoa recebe, aí é por aplicativo. E aí ela recebe ali o recurso dela ali e ela vai ou nas feiras ou compra de cesta de entrega, enfim, então Começamos como Vale Alimentação, né, e aí logo depois vem a pandemia, e aí a gente também entra como um meio de pagamento, assim, das feiras agroecológicas aqui de Porto Alegre, assim, muito como um movimento também de ajudar o transacional nas feiras, né, então a gente tem uma realidade, assim, que no início da pandemia ali, né, antes da pandemia as feiras trabalhavam basicamente só com dinheiro e espécie, né, para fazer transacionais na feira, então a gente começa a disponibilizar também o nosso aplicativo para as pessoas poderem utilizar como essa moeda digital social, né, que circula só dentro das feiras agroecológicas e pequenos empreendimentos e parceiros locais, assim, né. Com isso, assim, desde então, hoje a gente já transacionou, assim, direcionou mais de 5 milhões de reais para a agricultura familiar agroecológica aqui do Rio Grande do Sul, apoiando, assim, mais de 1.000 famílias agricultoras, né, que estão envolvidas, assim, na nossa rede de parceiros, assim. E hoje a gente está num processo, assim, de amadurecer, assim, de evoluir esse produto, assim, para ser uma conta digital para agricultores. Então, de fato, assim, não ser só esse transacional, mas, assim, também possibilitar que os agricultores usam a Papaias como meio de pagamento também entre eles, né? Então, a gente está evoluindo agora para o lançamento de uma conta digital, assim. E aí, a gente já participou, né, de diversos programas de aceleração, enfim, acabou indo para Minas Gerais, aí que entra Minas na minha história, assim, que a gente participou do CID, né, que é o maior programa de aceleração, né, do Brasil, assim, em parceria com o governo do estado de Minas Gerais, né. Então, a gente submeteu a Papaias ali para a resolução de um desafio público da Secretaria da Agricultura e da Saúde e de Educação do Estado de Minas Gerais, desenvolveu todo um produto, uma ferramenta deles para auxiliar no processo de compras institucionais da agricultura familiar. E aí hoje também o que a gente está trabalhando é muito com a Prefeitura aqui de Porto Alegre para implementar que o nosso projeto, assim, a gente passou de num programa em parceria com o Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre e o Sebrae. Então a gente está participando desse programa e agora se tudo der certo, assim, prestes agora nos próximos meses a rodar um piloto que é os servidores públicos de Porto Alegre, que hoje são mais de 15 mil servidores públicos, receberem um ticket feira, né, um vale-feira da Papaias. Então, possibilitando que todos esses servidores consumam, comprar diretamente da agricultura familiar agroecológica aqui nas feiras que a gente tem na cidade, né. Então, isso é uma política pública que alguns municípios, né, principalmente municípios pequenos, até do Espírito Santo é muito forte nisso, assim, tem um projeto de lei que é esse ticket de feira para servidores públicos, mas nenhuma capital no Brasil tem esse benefício, né? Então, a gente está trabalhando muito com a Prefeitura de Porto Alegre para conseguir levar mais de 15 mil servidores a consumir diretamente, né, desses nossos agricultores aqui. Que legal. A Papaias é uma empresa com fins lucrativos? Sim, a gente é uma startup. Né? Uma startup de impacto. É uma startup de impacto, isso, né? Por mais que os fins lucrativos é para a gente conseguir se manter e ter esse equilíbrio, né? Mas Muito legal. E aí, como é que a Refazenda entra nessa história, Constância? Bom, a Refazenda surge de um convite inesperado também, enquanto eu estava lá em Minas, eu e a minha sócia Nicole, a gente estava morando em Belo Horizonte. E aí, participando, né, desse programa de aceleração, enfim, a gente tem, né, algumas matérias da Papaias viralizaram, assim, um pouco. Uma foi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, outra foi no portal da UOL, que tomou uma abrangência nacional, assim. Então, que era justamente nessa manchete de que amigas criam vale alimentação e já transacionam, né, já direcionam, na época era R$1 milhão para a agricultura orgânica. E aí, através dessa matéria, assim, o pessoal da Refazenda, assim, viu essa matéria. E acho que entra no Instagram da Papaias e fala, nossa, que projeto lindo, venham conhecer aqui o projeto da Refazenda também, né? E aí, venham passar um tempo aqui com a gente.
E aí, como a gente já estava morando em Minas, em Belo Horizonte, eu vi que a Refazenda ficava, né, era uma casa coletiva no interior de Minas Gerais, não tão longe, né, de Belo Horizonte. Eu sei meio que sem entender muito, assim, o que era, mas, assim, sempre sendo entusiasta, né, de permacultura, enfim, que foi uma coisa muito importante na minha formação, assim, também. Pensei, vou lá ver como é que é esse projeto, né, e aí eu chego na Refazenda, foi em outubro de 2021, e aí me apaixono por esse universo de casa coletiva, roça, interior de Minas Gerais, assim, e aí foi aí que desde então a Refazenda também faz parte da minha vida. Talvez valha a pena, Constância, se apresentar a Ana, que está aqui com a gente, e aí a gente colocar a Ana na conversa também. Falar de Refazenda não tem como não falar da Aninha, e falar de Refazenda não tem como falar desse ar mineiro, que também é uma coisa que me cativa muito, assim. Então, a Aninha é uma mineira de corpo e alma, assim, que eu vou deixar, acho que ela se apresentar melhor, assim, também a trajetória dela e como ela veio para a Refazenda. Mas, sem dúvidas, assim, a Aninha é uma peça fundamental na Refazenda hoje e antes de eu chegar também, então vou passar a palavra para ela. Oi, gente. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui falar de um projeto tão importante na minha trajetória e junto com a Constância, né? Porque quando a Constância me apresentou na mesa da Refazenda, um projeto que eu, como nutricionista, sei do impacto, né? De mudar a rota do dinheiro, de um dinheiro que já existe, e levar para a agricultura familiar, eu olhei para a Constância e falei, gente, eu tô conhecendo uma pessoa incrível aqui. Enfim, por entender essa necessidade de trazer a alimentação saudável de um jeito real. Menos falar sobre isso e mais agir, né? De maneira prática. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Ana Soares, nutricionista e idealizadora do projeto Mosaico da Nutri. Eu trabalho unindo, né, o comportamento alimentar com a nutrição. E chego na Refazenda no momento em que eu já buscava essa reconexão com o interior e com o ciclo do alimento como um todo. E também com a possibilidade de conviver. Eu vim de 4 anos morando no Rio de Janeiro sozinha, estava saindo do meu ano sabático, foi um ano que eu fui repensar a minha vida, repensar a minha profissão, e encontrei na Refazenda um grupo de pessoas que estavam alinhados com valores que eu já buscava. Então, naquele momento, eu tinha terminado a formação do Gaia Education, que é um curso que vai trazer a sustentabilidade a partir de diversos pilares, assim, e eu já tinha sido picada por esse bichinho de nós temos que voltar para o interior, o caminho é para o interior. Então, quando eu cheguei na Refazenda, eu encontrei um grupo de pessoas de áreas diversas, assim, galera do jornalismo, da educação, da TI, do marketing, que estavam buscando, né, no meio de uma pandemia, qualidade de vida, reconexão com o mundo natural, que tinham valores em comum pautados na diversidade. Então, essa era uma bandeira da casa, da liberdade, e tinham o alimento local, sazonal, como um pilar também. E aí, era muito um processo de amigos que iam convidando amigos. A gente foi construindo essa rede a partir desse lugar, para habitar essa casa coletiva, que na época, enfim, a gente tinha 13 vagas ali, e os amigos tinham essa liberdade de ir convidando os outros. A gente fazia teste Covid, gente, para chegar na casa. Imagina, esse era o momento. E dali a gente começou uma horta experimental, começamos a conhecer os produtores agroecológicos da região, começamos a entender os produtos alimentares produzidos pelas mulheres da região, que a cidade que a gente está, né, é Desterro do Melo, fica mais ou menos 2h30 de Belo Horizonte. Então a gente foi aos pouquinhos, porque também a gente estava no momento de pandemia, não podia ir logo, né, ocupando muitas áreas ali na cidade que a gente estava, não tinha tido nenhum caso até então. Então, aos pouquinhos a gente foi costurando quem é que produzia café, quem é que produzia goiabada, doce de leite, a manteiga, queijo, feijão. E assim a gente foi compondo a cozinha da Refazenda a partir desse cardápio que vai variando de acordo com as estações. Enfim, isso foi sendo construído muito aos poucos e de um lugar muito despretensioso, assim. Quando eu ouço você sobre a Refazenda, tem até a ver com o podcast que a gente gravou sobre comunidades, né? É uma comunidade intencional? Dá para dizer que é uma comunidade intencional? Acho que dá para a gente dizer que é uma comunidade intencional. Acho que, falando um pouquinho da minha realidade da Constância, né, a gente não mora fixamente na Refazenda, mas metade do ano a gente está lá, e outra metade a gente está em outros espaços. Eu acho que a gente compõe um núcleo de pessoas que têm como um outro pilar a liberdade e essa vida nômade e essa possibilidade de transitar. Acho que desde o começo a Refazenda tinha isso como um valor também.
Então, a gente tem pessoas que estão no núcleo, né, hoje um núcleo de 4 pessoas, mas a gente tem pessoas que, por exemplo, nesse momento agora, a Refazenda está recebendo uma imersão exclusiva para pessoas negras, conduzidas pelo Matheus. Ele é uma das pessoas que está na Refazenda também já há alguns anos, e que sente a Refazenda como uma casa que acolhe projetos assim, e que ele tem total autonomia quando ele está ali, ele é o gestor dessa experiência. Vou explorar um pouco aqui pelos meus interesses de estar desenvolvendo a Xi como ecossistema, de estar aqui. Eu também vim para a roça durante a pandemia, eu estou em São Francisco Xavier, estou pertinho de Minas, estou na Serra da Mantiqueira aqui, estou a 1,5 km com a divisa de Minas. Como é que é a governança? Quem toma a decisão? Quais são os critérios para o dia a dia? Me explica um pouco como é que vocês estão lidando com essas questões. Olha, a gente tem um núcleo que toma as direções em relação à organização e operacionalização do próprio projeto, do dia a dia da casa, mas a gente tem uma força que a gente está aprendendo a viver a partir da fluidez, do fluxo de quem está na casa naquele momento, poder construir. Então, a gente tem um espaço muito aberto para a construção coletiva, tanto que a experiência na Refazenda nunca é igual, né? As pessoas voltam e falam, gente, mas a experiência está totalmente diferente, porque realmente quem está naquele espaço compõe aquela experiência e se sente na liberdade de propor experiências diversas, assim. Então, a gente tem uma governança no sentido de manter uma estrutura para que o fluxo aconteça entre as pessoas. Então, tem uma organização ali prévia, a divisão de tarefas na casa em relação à organização da casa. Cada pessoa, toda semana, sabe a tarefa que ela vai desenvolver, seja alimentar os cachorros, seja cuidar da organização e manutenção de alguns espaços. Todo mundo lá passa pela experiência de cozinhar. Então, tem uma estrutura. Olha, precisamos dividir essas tarefas, mas tem uma fluidez de como é que você vai fazer isso. Aí você vai colocar o seu jeito também nessa construção. Vocês vão descrevendo, parece Schumacher, parece Findhorn, parece Tamera, ou seja, são lugares que eu tive. Vocês se inspiraram em algum lugar? Na época, eu estava frequentando uma ecovila, eu comecei a frequentar ecovilas, né, ao longo da minha trajetória também. Então, eu tive em Terra Una algumas vezes. O próprio Gaia Education foi uma referência para mim em relação à possibilidade de organização e estrutura, que é muito baseado em Findhorn, né, é uma referência. Eu visitei Findhorn. Nunca consegui visitar, é um sonho. Mas quando a gente está falando dessas comunidades intencionais, Findhorn fica no norte da Escócia, nas montanhas altas da Escócia, perto de Aberdeen. Tem uma mulher no interior dos Estados Unidos que sonha um dia que ela tinha que ir para a Escócia montar uma comunidade. E aí ela vai e monta Findhorn, que é essa comunidade incrível. E aí ela começa a cultivar lá a terra no norte da Escócia e dá umas abóboras gigantes, umas cenouras gigantes, e começa a atrair gente. E aí isso, acho que é final dos anos 50, aí passa todo o período dos anos 60, 70, 80, e a comunidade vai sempre se transformando, e tem essas semanas de experiência, né? Tem até uma pessoa que foi uma das pioneiras de Findhorn, que chama Sarah Marriott, que criou uma comunidade em Nazaré Paulista, aqui em São Paulo, com os mesmos princípios de Findhorn. Eu fui muito nessa comunidade. Hoje em dia hoje é a Uniplus, e tá bem diferente, que a Sarah morreu e Sarah faleceu. E Findhorn também foi se desenvolvendo, e hoje é um espaço, talvez seja, eles conseguiram evoluir muito como comunidade, né, lidar com temas que talvez eu queria que vocês explorassem, que é um pouco do que eu falei da tomada de decisão, de alguma vez as pessoas se aproximam sem necessariamente contribuir, os conflitos velados que não são tratados, né, e todos os perrengues do desafio da vida comunitária. Mas Findhorn conseguiu ultrapassar tudo isso. Eles desenvolveram moeda, desenvolveram planejamento estratégico, e hoje tem essa coisa de ter os residentes, e ao mesmo tempo também tem as semanas de experiência, né? Eu recentemente, minha filha hoje está mais baseada em Piracanga, que também é uma comunidade, uma ecovila que tem no sul da Bahia. Desculpa, era só para explicar para as pessoas o que é Findhorn. Sim, e eu queria aproveitar para dizer também que a gente teve muitas pessoas que estiveram na Refazenda por um tempo importante e que trazem toda a tradição do quilombo e dos terreiros, no sentido de como que acontece a coletividade nesses espaços, o que a gente pode aprender com essa turma, né? Então, eu sinto que a gente também tem muito essa influência do abraço à diversidade, da simplicidade, do acolhimento, enfim, da comida, das ervas, como parte da nossa experiência ali. Então, sinto que a gente teve aprendizado por esse caminho também.
Qual que é já que você entrou nesse espaço, como é que você sente a influência espiritual na Refazenda? Ou seja, tem essas influências que você acabou de citar, e como é que é? Porque tem sempre esse trabalho físico que acontece, né, que você foi descrevendo, de onde são as fontes de inspiração espiritual mais transcendente da Refazenda? Então, hoje, eu poderia dizer que a Refazenda não abraça uma linha espiritual específica, projeto Refazenda. A gente tem pessoas que ocupam a Refazenda e que trazem sua perspectiva espiritual, que é abraçada e que é escutada. Mas hoje a Refazenda não tem esse posicionamento e uma guiança, uma orientação espiritual, assim. Então, eu posso falar da minha experiência ocupando a Refazenda, o fato de a gente estar cercado por montanhas mineiras, a mata mineira, o rio Chopotó, que a Refazenda chama Refazenda Rio Chopotó, por causa da nascente do rio que passa perto de onde a gente está. Então, a gente tem toda essa influência do mundo natural e, na minha perspectiva, trabalha junto, né, a energia espiritual desse lugar que é transformador para tantas pessoas que passam por ali. O fato da pessoa acessar a possibilidade de habitar um outro tempo, o tempo do silêncio, o tempo da pausa, na minha perspectiva, tem a ver com toda essa experiência que a mata e a montanha traz. Quem é a pessoa típica que vai para a Refazenda e o que ela está buscando? Qual que é Você já falou que é bem diverso e tem essa abertura das pessoas chegarem, mas talvez tenha um padrão. Qual que é o padrão de pessoas que frequentam a Refazenda, ou que vai e que experimenta? Então, eu acho que hoje, assim, a gente tem conseguido chegar e sensibilizar muito pessoas que geralmente estão morando em grandes centros urbanos, né? Então, a gente recebe gente do Nordeste, mas recebe muitas pessoas, né, das capitais ali do Sudeste, agora até o Sul também tá chegando. Mas são pessoas que normalmente moram sozinhas nesses grandes centros e que têm a possibilidade de trabalhar de forma remota, assim, né? E eu acho que são pessoas que estão buscando, assim, esse contato com uma vida coletiva, nessa reconexão, né, esse retorno, assim, para uma vida coletiva, e também essa conexão com o meio natural, assim. Então, acho que tem sido mais, assim, pessoas... Claro que tem muitas pessoas que chegam que têm um viés, né, da agroecologia, que tem alguma coisinha ali que foi na Refazenda, né, que viu no Instagram da Refazenda que puxa, assim, alguma linha vertente. Acho que a maioria das pessoas são pessoas que até hoje estão morando, né, sozinhas e querem experimentar essa vida coletiva. E eu acho que, para mim, isso é um dos principais, assim, pontos da Refazenda, que é justamente a gente... é o meio, né? A gente é uma casa que abriga essa mudança acontecer com a coincidência das pessoas que vão estar lá, enfim, eu acho que a gente propiciar ser esse espaço para transformações ali acontecerem através dessas conexões que a gente consegue juntar, assim. Acho que muitas vezes são pessoas que até estão mais desconectadas com até o próprio processo de cozinhar. Então, tem muitas pessoas que chegam lá e até não cozinham, mas que acabam, né, entrando, né, nesse ritmo, né, e acompanhando todo o processo, né, da chegada do alimento na Refazenda e depois até levar o produto, né, o pós-consumo lá na composteira, enfim. Então, acho que são pessoas que estão acordando, assim, estão despertando para esse tema, assim, para questões ambientais, climáticas, para uma vida coletiva. Mas muitas vezes a gente sabe pessoas que vão ser, acho que, a primeira experiência, assim. Muito legal. E mais que idade, mais ou menos? A gente de todas as idades, mais jovem? Mais ou menos de uns 20 anos daí até vai, assim, porque a gente também tem agora a segunda temporada 50 mais, teve uma temporada 60 mais, agora tá puxando mais a temporada 50 mais para trazer um pouquinho mais a galera dos 50 também, porque muitas das pessoas que passam lá que são jovens, assim, ou estão no início da graduação, enfim. A gente tem uma figura também na Refazenda que é muito importante, que é o Gustavo, que é um menino novo. Começou na Refazenda também, entrou quando ele era menor de idade ainda, hoje, né, ele já passou, assim, mas então a gente tem figuras muito importantes na Refazenda que são mais jovens, então também acaba atraindo esse público que a gente adora ver, e a gente fala muito sobre etarismo, assim, na Refazenda também, pra gente não ter essa distinção entre idades, e o quanto isso, quando a gente tá lá dentro, isso não... parece que não faz diferença. E às vezes tem um menino de 18 anos que está conversando com uma pessoa de 60, eles estão conversando de igual para igual e de experiências, os dois aprendendo, enfim. Então a gente tenta trazer muito pessoas também com mais experiência de vida, né, mais velhas. Uhum. Mas é isso, as pessoas vão e falam, nossa, minha mãe ia adorar estar aqui, eu tinha que querer trazer minha avó, enfim. Então a gente tenta trazer muito, assim, para fazer esse mix, assim, de gerações que acho que é muito rico, assim, para os dois lados, né. Muito legal.
Ana, Constância, tem alguma coisa da Refazenda que a gente não explorou que vale a pena vocês contarem para as pessoas saberem? Eu acho que é legal trazer que a gente é uma casa antirracista, é uma casa anti-misoginia, enfim, é uma casa feminina, que a gente tem lidado com essa questão das minorias e da diversidade, olhando de frente para isso e aprendendo juntos. A gente fala que a gente não deixa os nossos preconceitos do lado de fora da porteira, a gente vive numa sociedade racista, patriarcal, mas a gente está se propondo a aprender juntos como constrói um espaço seguro, um espaço de confiança, um espaço em que o afeto pode fluir, né, mesmo entre pessoas que acabaram de se conhecer, como é que a gente constrói isso? Então, eu acho que esse é um dos frutos da Refazenda, assim. Para mim foi porque eu estava buscando um lugar em que eu pudesse viver isso, estava frequentando ecovilas e espaços de bem-estar, que eu via pessoas exclusivamente brancas e de uma classe econômica muito específica. Isso me incomodou bastante. E a Refazenda surgiu no momento em que eu estava com um grupo de pessoas que isso era um valor para elas, né? A diversidade, o olhar para as minorias. Então, eu vejo tanto que esse espaço é potente que a gente tem aprendido juntos, assim, como que a gente resolve os conflitos, os preconceitos e como que a gente avança nessa direção da inclusão e como que a gente é muito mais potente, né? O espaço da Refazenda, a gente brinca que, assim, café da manhã podia gravar um podcast, porque circulam pessoas muito legais, assim. Virou um espaço de encontro, de pessoas que estão pensando projetos e buscando essa transformação da nossa sociedade, né? Muito legal, estou com vontade de visitar vocês lá. Constância e Ana, a gente está chegando no final, eu queria que talvez vocês terminassem falando do sonho de vocês para o Papaias, para a Refazenda ou para o mundo, o que vocês veem como mensagem de finalizar, e eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi super inspiradora essa conversa, muito legal. Bom, falando de sonho, assim, eu acho que inspiro muito que a Papaias a gente consiga atingir cada vez mais pessoas e mais cidades, assim, a gente tem conseguido abraçar, né, muitos agricultores e agricultoras, assim. Meu sonho é que realmente a gente consiga ter uma proporção muito grande para conseguir entregar, né, mais resultados positivos, assim, nos ambientes que a gente tiver, assim, então acho que eu conseguir chegar em mais cidades, mais agricultores e conseguir facilitar de fato assim o acesso a uma alimentação adequada e saudável para todo mundo, assim, né? Então, né, comida, né, o comer alimentação é um direito humano, né? Então acho que para mim é o dar asas para Papaias para a gente conseguir cada vez mais atingir esse objetivo, assim. Bom, acho que também deixando as redes, assim, convido as pessoas para nos acompanharem, né, e acompanhar os movimentos da Papaias, enfim, os novos voos que a gente vai estar traçando por aí, convidar para vir com a gente também, Papaias_local, e acho que deixar o convite aqui para a Aninha fazer o fechamento e fazer esse convite para receber todos vocês também na Refazenda. Isso, eu gostaria de reforçar esse convite, né, para quem sentiu esse quentinho no coração quando eu falei da Refazenda. Acho que é uma oportunidade de vivenciar a vida em coletivo, enfim, experimentar outras formas de existir. Acho que a gente está no momento que a gente precisa voltar a sonhar futuros que nós vamos construir juntos, né? Eu acho que passa muito pela experiência coletiva e deixar que os afetos fluam de forma natural, né? Então, acho que esse é um sonho que eu tenho. E em relação à minha própria rede, né, como nutricionista, eu trago a importância da conexão com o alimento a partir de um lugar da saúde, mas também da diversidade de corpos, enfim, do comer intuitivo. E daí queria deixar o @mosaico da Nutri como uma forma de conexão com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. O @ da Refazenda, que é @Refazenda Rio Chapotó. Muito legal! Queria agradecer vocês, a gente termina mais um episódio do Metadoxos e espero que vocês tenham curtido e venham falando com a gente nas nossas redes e contribuindo aí para os feedbacks e para a gente construir juntos. Até a próxima!